boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro, e no Sem Censura de hoje vamos falar sobre o Fórum Mundial da Água daqui a 100 dias. 100 dias. Vamos falar sobre o mercado de orgânicos, evento limpo. Festival Leopoldina Orgânica. Vamos falar sobre alienação parental, não é isso, Renata? Isso. E também sobre música com a Joyce Cândido. Nossos convidados são Theo Cordeiro, que é produtor cultural, e ele organiza o Festival Leopoldina Orgânica, e ele vai falar conosco sobre esse mercado que vem crescendo a cada dia, inclusive com eventos culturais muito interessantes. Claro. Estamos com Ricardo Medeiros de Andrade, ele é diretor executivo do 8º Fórum Nacional da Água, ele é diretor da ANA também. A ANA é a Agência Nacional das Águas e ele vai nos explicar como será esse fórum que acontece daqui a 100 dias, em 2018, março, uma coisa assim, ele vai nos explicar em Brasília. Muito interessante. Estamos com Joyce Cândido, que é cantora, está comemorando 10 anos já de carreira e ela vai fazer um show lá no Teatro Net, aqui no Rio, na Siqueira Campos, e ela vai cantar pra gente. Renata Bento, ela é psicóloga, mas ela é também perita em vara de família. E ela acabou de sair de um seminário, né, sobre esse problema da alienação parental, de crianças que estão fora do país, que deveriam estar aqui, de crianças que estão aqui, que deveriam estar lá. Ou seja, subtração de menores sempre por um dos pais. Não é isso? Isso mesmo. Nós estamos com Camila Abreu, que vai, primeiro de tudo, nos dizer que horas são. Olha, Vera, são 5h02, horário de vocês participarem do Sem Censura. E para participar é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, deixar o seu comentário e enviar uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e repassar para eles. Facinho, hora de vocês participarem. Maravilha. Da próxima vez, você diz segundos, para as pessoas terem Tá, certeza ok. que está ao vivo, para não sobrar dúvidas. Vamos lá. Joyce, vamos começar com você logo para animar. Sexta-feira, dia de música, vamos lá. O que você vai cantar? Eu preparei algumas coisinhas para vocês. Tá. É para eu tocar agora já no comecinho? É, porque a assim? gente começar você cantando. Depois aí a gente Ah. conversa, não sei o quê, e depois você volta. Então tá bom. Você quer ir lá? Vamos lá, então, então. fazer o seguinte, faz parte do teu show esse que você vai... Faz. Ah, então ótimo. Essa que eu Assim a vou gente- apresentar. É uma prévia. Ah, você vai cantar, tocar tudo, né? É, pois é, todas as coisas juntas aqui hoje. Vamos lá, quando você quiser. Você quer dizer o que é? Ou é surpresa? Não, posso dizer sim. Como eu comecei a tocar piano, né, de criança, depois que eu virei cantora, né, fui estudando, aí eu preparei uma coisinha da Chiquinha Gonzaga e um Assis Valente. Uau! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pé, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o moto, vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para um samba. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiôiaia. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Há quem sambe diferente, noutras terras outra gente, um batuque de matar. Ô batucada, batucada, reúne vossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par, ó meu Brasil, Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros.
que nós queremos sambar. Oh, oh, samba, oh, oh, samba, oh, oh, samba. Uau, mas é muito boa você. Quer dizer que em São Paulo faz samba assim bom, né? O pessoal estranha quando eu digo que eu sou do interior de São Paulo, né? Porque realmente não se escuta muito samba. E eu gosto, desde novinha, de Clara Nunes, de Beth. Tinha, assim, essa vontade de vir para o Rio. Geração, olha só. Não era. Era uma coisa que eu tinha vontade de morar no Rio, de conhecer. E venho para cá desde muito tempo, assim. E é lindo, você tem um tom de voz lindo, lindo. Vai ser uma delícia. Hoje de manhã eu estava adorando tudo isso. Eu achei que... Por isso que eu queria que você cantasse Feitiço de Oração, mas depois você canta só para mim. Canto. Porque você canta um Noel muito bonito. Eu gravei algumas coisas de Noel e eu gosto muito. Tem tudo a ver com você. Obrigada. Enfim, a gente depois conversa em Tá detalhes. bom. Vamos começar. Eu estava em Brasília semana passada e no prédio onde eu estava dizia assim, por favor, condôminos, economizem água, porque a situação hídrica está complicada. Eu cheguei para o Rio, o que tem no meu elevador? Por favor, condôminos, economizem água, a situação não está brincadeira. Ou seja, estamos com um problema de água planetário no mundo, e daí é que a gente tem fóruns mundiais da água, doutor Ricardo. Olha, boa tarde. Muito Prazer obrigado tê-la aqui. pelo convite, Vera. Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E não podemos começar melhor do que com uma música muito bem cantada. Mas eu acho que o que nos estimula a brigar por isso é exatamente essa mudança de cultura. As pessoas estão começando a perceber que a água não é um bem infinito, que a abundância não está aí em todo lugar. E isso faz com que a gente lute para realizar eventos como o 8º Fórum Mundial da Água. Ou seja, o primeiro Fórum Mundial da Água é 1996, é isso? 1997, primeira edição, em Marrocos. Quer dizer que só em 1997 o planeta se descobriu que a água era mais grave faltar água do que faltar petróleo, né? E talvez aí tenha começado a crescer essa conscientização sobre esse bem tão importante para a nossa vida. E aí, a cada 3 anos, esse fórum se repete, chegando à 8ª edição, que pela primeira vez vem para o Hemisfério Sul. Pela primeira vez vem para perto de onde os problemas mais graves de abastecimento e de saneamento estão presentes. E é com muita alegria, muita satisfação que a gente está trazendo esse evento para o Brasil. O evento será de 18 a 23 de março do próximo ano, na cidade de Brasília. Nós teremos mais de 250 sessões temáticas. Como é que vai ser? Porque você convidou até o Theo para ir, né? Nós temos alguns... O nosso fórum, e eu trato ele assim, é o nosso fórum. É um fórum mundial, mas é um nosso fórum. É um fórum que não é do Brasil, é um fórum que será no Brasil, e nós estamos tentando trazer o máximo de pessoas, de cidadãos, que eu costumo chamar aqueles que bebem água, aqueles que não são mobilizados naturalmente nessas ações coletivas, nessas preocupações. E nós estamos trazendo algumas inovações para o fórum, esse que será realizado em março, a 8ª edição. E eu diria que a principal delas é o engajamento do cidadão comum. Nós teremos pela primeira vez um espaço dedicado ao cidadão, a Vila Cidadã, cujo acesso é gratuito. Porque todo o fórum ele se passa... Ele tem o seu conteúdo no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, com mais de 250 sessões temáticas. Quantos participantes? 15 mil participantes. Quer dizer, uma coisa durante 5 dias. Tá. E nós teremos também uma feira dedicada ao relacionamento de grandes corporações ou pequenas corporações com a sociedade em geral, e a exposição, que serão pavilhões nacionais. Nós temos mais de 20 países já confirmados. E, como inovação, a Vila Cidadã, que é um espaço aberto, claro, com controle, com registro, mas gratuito, que funcionará das 9 da manhã às 10 da noite. Vai ser onde? Vai ser também no Estádio Nacional, ao lado da Feira e da Expo. Durante o dia nós teremos
sessões temáticas, palestras, cursos, e à noite música, dança, culinária, cinema, isso tudo para engajar o cidadão, para que ele tenha esse comportamento. Economize água. Nas coisas mais simples, escova o dente com a torneira fechada, coloque no copo aquilo que você vai beber. Pois é, a gente podia perguntar aos telespectadores que coisa original você faz para economizar água, né? Porque às vezes a gente não se dá conta de pequenas coisas, né? Teremos um mercado de boas práticas na Vila Cidadã. Isso. Nós estamos no nosso site com uma chamada pública para o cidadão apresentar suas boas práticas. As melhores serão selecionadas e estarão no mercado de boas práticas, na Vila Cidadã. Que legal, como se fosse várias boas ideias, todo mundo trocando as boas ideias em relação à água. E esse é o tema central do fórum. O tema central é compartilhando água. Mas não é compartilhando simplesmente um copo d'água. Não é dando água para quem tem sede. Não é dando água para quem tem sede, é compartilhando boas práticas, experiências. Aí eu tenho uma, que é assim, que me ensinaram, aliás, foi minha prima em Brasília. É o seguinte, se alguém te oferece um copo d'água, você tem que aceitar. Ou seja, você está com sede, não tem importância. Você quer um copo d'água? Você diz sim, imediatamente, porque a hidratação é muito importante. Então, isso, água, compartilhando, né? Água é tudo, né? Pera, recentemente aqui no Rio de Janeiro, já que você falou em mobilização, a gente teve a aprovação na LERJ da permissão para o governo do estado privatizar a nossa companhia estadual de água e esgoto, que é a SEDAI. Né? E isso gerou uma grande comoção popular, né, por conta desse fato de se mercantilizar, a possibilidade de se mercantilizar a água do estado do Rio de Janeiro. Como é que o 8º Fórum vai debater e esse tema vai ser discutido? Bom, o Fórum tem no seu esboço 5 componentes. O componente técnico, o componente do cidadão, o componente político, que também tem novidades, e o componente regional. E tudo isso sob a supervisão de um componente sustentabilidade. Portanto, é um evento aberto. É o único, talvez, que os seus debates, as suas discussões não são deliberativas nem vinculantes. Isso traz uma característica completamente diferente, por exemplo, de eventos patrocinados pela ONU. Claro. O tema da privatização da água, ele eu diria que isso não tem a menor possibilidade de surgir em nenhum ambiente no Brasil. A nossa Constituição não permite essa discussão. A água é um bem público. O que se discute com muita frequência é a pertinência de você privatizar o serviço de abastecimento. E é isso que se discute aqui no Rio de Janeiro. O que vai se privatizar, ou que se pretende privatizar, é o serviço de distribuição de água. Tá. Assim como de distribuição de energia. Mas a água como um bem público, ele não é alienado a ninguém. Ele continua pertencendo ao nosso cidadão por força da nossa Carta Magna. Deixa de ser um serviço, deixa de ser um concessionário do governo? Passa... De alguma forma, ele já é privatizado, sendo, porque né? é o governo que distribui. Talvez isso, com todos os cuidados que merece, que tem que ser respeitado, isso pode melhorar a qualidade da oferta da água, ampliar. Nós precisamos ter agências, e aí eu já puxando um pouco para a Agência Nacional de Águas e para as agências estaduais e municipais de regulação, precisamos ter um modelo de regulação forte o suficiente para que isso não ocorra, para que não se valorize além do necessário aquele bem, não é só na água, na própria energia, no gás, no resíduo sólido. Todos esses serviços urbanos, eles têm um custo, precisa ser remunerado. E as agências reguladoras precisam ter uma atuação isenta, independente e forte nesse mercado para não permitir abusos. Que não vire uma questão de lucro, né? O Estado, quando ele tem o monopólio dessa distribuição de água, ele não consegue ter uma relação com a sociedade de justiça, ou seja, aquele que não tem condição de pagar pode ter a água a um preço muito acessível ou não pagar pela água, e aquele que tem condição de pagar porque a sua situação o permite. Você não acha que privatizar
pode gerar esse desequilíbrio. Isso acontece com a SEDAI atualmente? Ela não cobra de quem não tem dinheiro? Existem várias regiões da cidade que você não tem a taxação da água a partir do entendimento de que essas pessoas não têm uma situação financeira que permite elas pagarem. E com a privatização da SEDAI, o que vai acontecer é que essas pessoas vão começar a pagar. E pessoas com nível poder aquisitivo muito aquém, né? Pessoas eu abaixo desconhecia esse fato, existe isso então. Esse é um e debate... experiências históricas, né, internacionais que comprovam. Esse é um debate muito, muito extenso. O que ocorre, na verdade, é que alguém tem que pagar a conta. E hoje o Estado brasileiro, reconhecidamente, não tem tido disponibilidade para investir como se deve investir em setores essenciais. Nós estamos vendo aí as discussões sobre as contas públicas, estão aí todo dia. Então, no caso do Brasil, quem tem pago a conta são os mais pobres, né? Eu não gostaria de entrar nesse debate, porque isso, na verdade, não é uma agenda que nós estamos pautando. Acho que as agências reguladoras têm um papel fundamental nesse processo. Se há alguma instituição que possa garantir uma certa segurança para o cidadão, neste momento, são as agências reguladoras com a sua própria independência. Mas eu entendo, Theo, é porque o Rio de Janeiro está se sentindo muito espoliado na sua economia, então é difícil para um carioca a gente ver as joias da coroa indo embora. Na verdade, as joias da coroa não funcionavam nem tão bem assim, nem eram tão boas assim, nem eram tão generosas quanto ele está dizendo. Seria o ideal que elas fossem, né? Elas não eram tão públicas assim. Mas é que a gente fica numa situação difícil em relação ao que está acontecendo com o Rio, que está passando por um momento pesado. Claro. E uma sociedade muito desigual, né? De pessoas que não têm acesso o Brasil tem uma sociedade desigual, né? Ele é muito complicado. Eu quero reafirmar toda essa discussão aqui, de fórum de água, o interesse é que eu acho que tem uma coisa mais pública nesses fóruns do que em eventos mais governamentais. E eu quero aqui deixar meu compromisso e minha afirmação de que esse tema não está na nossa pauta, na pauta do 8º Fórum. A privatização da água. A privatização da água não está no nosso palco. Eventualmente, por ser um evento aberto, onde todos têm voz, pode surgir privatização do serviço de abastecimento. Não necessariamente com esse viés de que se está transferindo um monopólio para o setor privado. Isso a nossa Constituição não permite. O que é interesse nesse fórum é que eu acho que a sociedade, ou seja, nós todos vamos poder dar pitaco em cima do que a gente acha que a água tem, como a gente pode gerenciar a água, que é um bem público, não é isso? Qual é o endereço eletrônico? Eu tenho que fazer um intervalo. Mas me permita pegar um gancho. E vai ter quem escute o seu pitaco, porque lá estarão governadores, presidentes, tem Ministério autoridades do Meio locais, Ambiente, governo federal, plural, né? Professores. A academia vai estar toda presente, jornalistas para repercutir, cidadão para ouvir. Vai lá, Theo. Então, isso é fantástico. E aqui já lhe convido, vai lá. Viu, Theo? Vamos trabalhar para que o Bloco das Águas, o Bloco d'Águas, esteja presente na Vila Cidadã. Vamos ver. Com certeza, vamos lá. Trabalhar. Deixa eu fazer um intervalo, na volta eu te dou a palavra para você dar o endereço. Vamos um intervalo rapidinho, sem censura. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Vera, olha só, temos comentários. Um deles é do Carlos Henrique Ferreira Gomes. Ele diz que o programa está ótimo, diz que é fã da cantora Joyce e gostaria de dar a sugestão de ouvi-la cantando o Grande Cartola. Oba! Você canta Cartola? Meu Deus, temos muitos pedidos. E responderam sobre qual estratégia, estratégia eles usam para economizar a água, né? A Vivian disse que ela aproveita a água da chuva para molhar as plantas e o jardim. Então ela recolhe. Legal. E a Jane Moço, ela diz que ela e o marido dela fazem xixi a noite toda, mas só dão descarga às 5 da manhã. Ela garante que não fica mau cheiro. Isso aí. É legal, é verdade, isso. É bacana isso. Eu já fui em hotéis que a água também era reaproveitada. Isso, na água e da muito descarga. legal. Eu acho que a gente tem várias pequenas coisas que a gente pode fazer. Tem né? sim.
Até na hora de lavar a louça, tem vários jeitinhos. A minha mãe colocava assim uma baciazinha com água e aí daí naquela baciazinha vai lavando, daí enxágua, tipo, não fica com a torneira ligada o tempo todo. Não, gente, é óbvio, você ensaboa tudo e depois enxágua numa quantidade determinada de água. Eu acho que é uma consciência que tem que começar. Mas eu acho que a geração de vocês acontecer. já é outra geração do que a minha. Vocês já fazem isso. A minha teve que aprender. Mais ou menos, viu, Vera? Eu acho que ainda falta um pouquinho de consciência, até para a nossa geração também. Uns têm consciência, mas muitos não têm, não. Eu acho que a questão da água, eu acho que é a questão mais importante que a gente tem. É mesmo. Mais preocupante. Tem toda a razão. Vamos lá, endereços. O nosso site é o www.worldwaterforum8.org. Pegou mal isso, hein? E o nosso Facebook é Fórum Mundial da Água 8. Já melhorou. Melhorou. World Water Forum 8.org. Tá. Enfim, se você chegar lá, põe Fórum Mundial da Água, vai aparecer no Google alguma coisa lá. Espero que o Google nos ajude. Olha, muito bem. A cidade de Brasília foi muito bem escolhida. É uma cidade linda, maravilhosa. Vai dar muito certo esse evento. Vamos lá, Théo. Vamos. Ok. Vamos conversar então com Renata sobre... Você acabou de participar desse seminário sobre alienação parental, foi isso mesmo? Não, foi um seminário sobre subtração internacional de menores. Uau! E eu achei até interessante o programa começar com a música, porque é uma coisa mais leve, né? E aí a gente fala de uma coisa da água, e aí tem uma volta artesanal. E aí eu vou falar isso justamente para a gente poder pensar que parece que existe agora um movimento para se ouvir essa coisa mais artesanal que é o mundo emocional. Tá. Deixa eu só fazer uma interrupção, porque o Ricardo está falando uma coisa dessa história que a gente falou, de roubação, de corrupção, não sei o que, que ele disse, o problema todo é quando a agenda individual, ela domina em cima da agenda coletiva. Né? Quer dizer, a tentativa do fórum, exatamente isso, tirar da agenda, por isso que dá tanta confusão. E no caso, é exatamente isso, tem a agenda individual domina de tal forma que cega as pessoas, é isso? Completamente, completamente. E esse evento foi bastante interessante porque foi um momento em que as autoridades tiraram para refletir sobre o assunto, né? Porque esse é um problema que existe, né? Eu penso, né, como psicóloga, como perita, né, psicanalista também, eu penso justamente assim, a conjugalidade terminou, né, e a parentalidade ela continua. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso. Então, nesse seminário foi justamente para se pensar assim, o que está acontecendo, que existem tantas leis, existe também a Convenção de Haia, onde existe uma convenção, né, de que precisa mandar de volta a criança ao país habitual, ou então pegar essa criança de volta ao Brasil, né, e isso não está sendo cumprido. Quer dizer, o que está acontecendo? No mundo inteiro, quer dizer, não é só o Brasil que não cumpre, não. Sim, sim. Então, assim, o Brasil, isso foi feito aqui no Brasil porque o Brasil está querendo pensar sobre isso, né? Tá. Então, isso é um movimento que é interessante porque abriu até para os aspectos emocionais, né? Para que eu pudesse, eu não faço parte das autoridades, mas eu como perita e como psicóloga, eu entendo de alguma coisa que é muito importante, que é justamente o mundo emocional. E isso é a nossa base, é o nosso arroz com feijão, né? Então, como é que a gente vai fazer para se pensar sobre uma criança que não convive mais com seu duplo referencial? Porque penso que quando a gente está falando de uma criança, a gente está falando de uma pessoa. A criança, né, quando temos um filho, o filho não é meu. O filho é uma pessoa, ele é dele. Então, a gente precisa conduzir essa criança à autonomia. Isso é tão importante que você está dizendo. O filho não é nem meu, nem do pai, ele é filho, é dele mesmo. Ele é dele, né? Só que até ele ser dele, a gente precisa conduzi-lo. Essa é a grande função dos pais. A gente só está aqui para ficar do lado olhando, ver se ele cresce direito, é isso? Para ver se está indo tudo bem, para ir amparando, para ir ajudando. Essa é a nossa função. E aí, quando a gente fala de subtração, a gente está falando de alguma coisa que é fora da lei. Né? É um pai ou uma mãe que pega uma criança e traz para um outro país, onde não é o país habitual da criança, por exemplo, né? E tira esse referencial da criança, tira a possibilidade dela de conviver e de entender como é que funciona a sua própria família, rouba dela a história.
E assim, eu costumo dizer que o pior sequestro, hoje em dia não é mais utilizada essa palavra, até é subtração internacional de menor, mas o pior sequestro é o sequestro emocional, que é perverso, porque a pessoa não sabe. E aí a criança, né, no caso, ela não sabe que foi sequestrada. Ela pensa que ela está sendo amparada, ela pensa que ela está sendo cuidada. Está indo de férias, né? Está indo de férias. E existe toda uma questão perversa por trás do que está acontecendo. É lógico que existem as exceções. Tá, mas vamos falar da regra, porque a regra é tão violenta, né? O que leva não, por que um pai e uma mãe, quando se separam, necessariamente eles são tomados, você como psicanalista, são tomados desse desejo de vingança, destruição, eu vou acabar, entendeu? Porque quer matar, entendeu? Quer tudo. A pessoa que foi amada, que fez um filho, que quer acabar com a raça e fala mal. Não, devia ser proibido por lei. É proibido falar mal do seu pai, é proibido falar mal de sua mãe, só, senão vai preso. Por que as pessoas fazem isso? As pessoas ficam movidas, né, por emoções, elas não têm, às vezes, elas não conseguem entender o que acontece. Então, assim, a separação é um tema sempre muito difícil, muito doloroso de se tratar. E essas coisas vão cair justamente na justiça, que é o local assim, mais inadequado possível para se tratar disso. Porque o juiz ele não tem essa competência, ele não é esse o lugar dele. E lá, se você pegar, né, justamente escutar isso, eu como perita que escuto isso diariamente, você vai escutar os ecos de relações que não funcionaram, as frustrações. Quem chama você? Quem faz apelo a uma perita da vara de família? O juiz da vara de família. O juiz me nomeia justamente porque ele precisa, a perícia ela é uma bússola, ela é uma forma de orientação, é um instrumento para o juiz, né, ele pode utilizar ou não. Quem decide é o juiz, a perita não tem nenhuma decisão, mas ela é um apoio, né? Então, o juiz ele vai pedir essa ajuda para ele poder entender o caso melhor, para ele poder, até porque ele não tem o tempo necessário, uma perícia demora um tempinho. E nem conhecimento sobre o emocional. Sobre o emocional, né? Então, o juiz ele vai precisar compreender isso a partir de uma bússola, a partir de um trabalho, né? Um estudo psicossocial, para que ele julgue aquele caso de uma forma melhor. Tudo isso sempre para ajudar a criança, seguindo o melhor interesse da criança, tentando entender aquela família. Agora, aquela família passa por um momento muito difícil. Então, todo o processo pericial é um processo de escuta que não é só ouvir, é escutar. É diferente, né? É um processo em que você vai escutar as frustrações, as questões que não foram vistas naquela relação, as brigas intermináveis. E a perícia não é longe de ser uma terapia, não é nada disso. Claro. Mas muitas vezes tem uma função importante, porque ela pode ajudar aquela pessoa a ressignificar. Claro, porque ela está ouvindo, né? Porque ela está se ouvindo, ela está tendo a possibilidade de se colocar, né? Então, justamente isso que eu quis mostrar lá no seminário de subtração, o quanto o nosso mundo emocional é importante e o quanto uma criança que está vivendo toda essa situação de litígio dos pais não tem competência emocional para lidar com isso. Se os pais, que são os adultos, estão naquele momento delicado da vida deles, ficam às voltas ali com tantas brigas, imagina uma criança. Você sente... É uma pergunta idiota, mas eles não estão de sacanagem, então, os pais? Não. Eles são tão Eles não sabem o que estão fazendo. Quase tão vítimas quanto aquela criança? Não? Eu acho que a maior vítima é a criança mesmo, porque né? A criança ela tem um ego incipiente, ela tem um mundo mental ainda em desenvolvimento, ela precisa dos pais, ela precisa de um outro que ajude a pensar. E os pais, eles estão com a capacidade de pensar insuficiente. Eu estava lendo a respeito dessa história da alienação parental e veio uma frase linda no texto que eu estava lendo, que era assim: a infância é muito curta. Muito. É verdade, quer dizer, uma criança de 2 anos, com 4 anos já é uma outra criança inteiramente, que todo mundo que tiver filho sabe disso. Uhum. Uma criança de 2 anos é diferente da de 3, quer dizer, se você passou esse ano infernizando a sua vida e a dela, ela perdeu uma quantidade de tempo, de traumatismo, ela está traumatizada, né? Sim. É um excesso de energia, né, que fica ali no aparelho psíquico da criança, né, impulsionando, né, gerando uma excitação além do que ela além do que ela tem condição de suportar.
Você não acha que, às vezes, simplesmente ceder e dizer, não, tudo bem, é melhor para o bem da criança que você, tudo bem, leva, fica com a criança? Bom, cada caso é um caso, né? Aí a gente pode pensar o seguinte, muito bem, algumas pessoas desistem no meio do caminho, acontece. Aí mais para frente aquela criança pode se queixar de que foi abandonada. Então, são muitas questões. Quando a gente fala de alienação parental, quando a gente fala de questões emocionais que se vive durante um litígio, a gente está falando de uma família disfuncional. Essas pessoas elas não têm condição de entender o lugar de cada um, o respeito, como é que as coisas funcionam. E aí ela toma a criança como parte, né, de um objeto, a criança passa a ser um objeto. Um instrumento, como se fosse um machado, uma arma de fogo. E sempre em nome do amor. Sempre em nome do amor. Do amor à criança. A criança, o que é um amor distorcido, porque em nome do amor a gente separa. O que é meu, o que é seu, parentalidade é uma coisa, conjugalidade é outra coisa. Então, assim, a parentalidade ela é para sempre. Independente do tipo de relação que o casal teve ou terá, a criança é o vínculo entre eles. E isso precisa ser cuidado. Eu só queria dizer uma coisa, porque eu acho muito importante, porque todos nós... Eu já passei por muito caso parecido, eu só acho o seguinte em relação aos pais que se separam. É proibido, mesmo que você tenha razão, que você tenha casado com um assassino, entendeu? Você não pode falar mal uma só palavra do seu ex-marido ou da sua ex-mulher. Porque é a única forma que você tem de preservar a criança de algum julgamento positivo em relação a você mesma. Entendeu? Eu não vejo outra saída. Eu acredito que a criança... ela tem a capacidade, depois que ela cresce, ela tem a capacidade de fazer as próprias críticas. Ela vai poder definir... Ela que conhece melhor os pais. Ela vai poder definir se ela vai gostar, se ela não vai gostar, se aquele pai ou se aquela mãe é uma pessoa do qual ela quer compartilhar a sua vida ou não. Mas a criança precisa ter ela vai ter essa competência se derem a ela esse lugar. Agora, se desde pequena a criança for envolvida no meio dessa briga, ela não sabe. E depois, quando chega mais adiante, ela vai encontrar uma outra história. Ela foi envolvida numa história familiar onde ela não sabe o que aconteceu. E como é que ficam essas relações internas dela? Qual é a tendência dela quando ela casa e quando ela estabelece uma nova relação? Muitas coisas podem acontecer. Ela pode repetir, se ela não tiver consciência do que aconteceu, ela pode repetir isso no modelo de casamento dela. E também pode ser uma alienadora ou um alienador, isso pode se repetir. Ou ela pode desenvolver uma série de transtornos, a gente não sabe, porque cada um é único, então não dá para fazer uma previsão. Tá. Né? Quantos casos nós temos de crianças que estão fora de... As autoridades informaram que é em torno de 300 crianças. Que estão fora do país e estão sendo reclamadas pelo... nesse processo de subtração. Existem aproximadamente 300 crianças nessa situação. Né? É muita gente. Mas o importante é que querem pensar sobre isso. Tá. Querem pensar, querem tentar entender, querem resgatar essa confiança, porque, inclusive, o meu papel lá foi mostrar a importância do acompanhamento psicológico para crianças em litígio. Esse foi, assim, o meu recado, tá, né, para as autoridades, que por que não? Talvez não possa existir, junto da convenção, uma espécie de acompanhamento psicológico que possa garantir isso para a família e para a criança, para que essa criança seja conduzida melhor. Com certeza. Né? Para que essa confiança no outro país, isso também foi muito falado, muito discutido, né? A confiança no outro país. Que a gente possa pensar primeiro na criança. Né? Que possa pensar primeiro na criança. Porque a criança não é o futuro, a criança não somos nós amanhã. A criança seremos nós, sem água limpa, uma situação horrorosa. Como é que você está vendo o futuro? Ainda tem um detalhe, assim, só para encerrar, ainda tem um detalhe, porque assim, a infância, ela acaba, mas a criança que nós fomos, ela está sempre com a gente, a vida toda. A gente perder as referências, e né? Como é que fica uma criança sem referência e vira um adulto sem referência? É isso mesmo. Né? Referências de família, de amizade, de companheirismo, isso tudo desaparece. Barra muito pesada. Como é que você está vendo o futuro? Os pais fazem para ferir, né? Talvez tirar da mãe para ferir a mãe. É uma vingança horrorosa. É muito triste. E a gente às vezes faz isso, né, gente? A criança gente? não tem culpa. E é difícil, é bom o adulto pensar, né? Antes de ser mãe, antes de ser pai.
esse tipo de coisa, né? Vamos lá, sem água, sem orgânicos. Eu estava comentando com ela, eu também faço parte de uma rede que existe nacionalmente, que é a Rede Nacional da Primeira Infância. Que legal. Que se discute a alienação parental. Então, tem um filme que é muito legal e já está no YouTube, que chama O Começo da Vida, que fala, né, desse desenvolvimento psicomotor das crianças nessa primeira etapa da vida. E a gente sabe que o ambiente que a criança vive, né, a relação que ela estabelece com as pessoas vai determinar esse tipo de personalidade que esse adulto vai ter. Então, a alienação parental, quando ela acontece nesse primeiro estágio de vida, isso pode trazer uma consequência grave do ponto de vista desse adulto que vai se formar. Sim, né? Então, pode ser devastadora. Devastadora, né? De criar níveis de neurose, de transtornos de personalidade. Então é muito complexo esse tema, né? E quanto mais sensível a criança for, em vez de ela ser uma linda artista, cantora, bonita, não sei o quê, pode ser uma criança que também está convidada para ir ao fórum. Quem sabe a gente não tem... Você não acha que você está convidando só o Theo? É verdade. Com tantos talentos são aqui. São 7 dias de evento cultural, tem espaço para todo mundo e para todos os gêneros. Não, eu gosto da história do Theo, porque o Theo tem uma história... Tudo começa em torno de uma Serra da Misericórdia. Não é isso, Theo? Conta essa história que é muito bonita. Tá, então, o Festival Leopoldina Orgânica tem muito a ver com a Serra da Misericórdia, que é o 4º maior maciço do Rio de Janeiro, né? Então, todo mundo conhece a Floresta da Tijuca, né? O Pico da Pedra Branca, o maciço, e o Mendanha, né? Que são as grandes áreas de floresta da cidade. E a gente tem a Serra da Misericórdia, que é o 4º maior maciço, e um maciço que não se parece tanto com esses outros 3, porque ele não tem a quantidade de diversidade de fauna e de floresta como os outros 3. Isso tem a ver com a lógica da cidade de privilegiar determinadas áreas em detrimento de outras. Que urbanizou logo esse negócio. É todo ao longo da Avenida Brasil, né? Sim, ele tem uma extensão muito grande. Ele vai de Bom Sucesso até Vicente Carvalho, né? Então ele é muito grande, mas a gente enfrentou ao longo dessa história muitas dificuldades para preservar aquele espaço enquanto um espaço verde da cidade, né? Então o festival traz muito essa luta, né, que quem começou, né, há 20 e tantos anos atrás foi o Luiz Poeta, que é o cara que inspirou a gente, né, uma referência em defesa da sustentabilidade, do direito ao verde. Nessa região da Leopoldina, que é a região que eu vou falar, é a região na cidade com a menor quantidade de área verde por habitante. Então a ONU estabelece um parâmetro, né, que precisa de 12 metros quadrados de área verde por habitante. Tem algumas regiões na Leopoldina e da Serra da Misericórdia que a gente tem 3. Uau. Então há também uma desigualdade no direito a ter acesso à natureza, ao verde, e a gente sabe o papel que o verde tem na melhoria da qualidade de vida do cidadão, né, em vários aspectos, né, qualidade do ar, qualidade da temperatura, questão da disponibilidade de água. Então se você tem uma Serra da Misericórdia, um maciço sem árvore, você não tem água, né? Então, quem gera água é a árvore, que é uma bomba de água. Então, a gente traz um pouco essa luta que existe nessa região já há muito tempo, há mais de 20 anos, pela defesa da Serra da Misericórdia. E aí não é uma defesa no sentido de não permitir a moradia nesse espaço, é no sentido de permitir esse convívio, né? E aí começou uma feira orgânica por iniciativa não desse grupo ambientalista, mas por outra coisa. Também por esse grupo ambientalista. Então, essas pessoas da Serra da Misericórdia se conhecem, militam e atuam nessa região. E a gente tem uma outra desigualdade, né, que o circuito carioca de feiras orgânicas na cidade, a gente sabe que está muito mais voltado para as regiões de poder aquisitivo maior. Então, é todo ele na Zona Sul e na Tijuca. E até 2013 a gente não tinha nenhuma feira no subúrbio do Rio de Janeiro, que é uma região enorme, né? De 2 milhões de habitantes, se a gente for somar. Cheio de gente consumindo, né? Igualzinho. Cheio de gente, muitos consumidores que historicamente saíam da sua casa da Penha para ir consumir na Glória e que nunca tiveram uma feira orgânica. Então a gente começou esse movimento para criar essa feira orgânica em 2013 e a gente conseguiu, né? A gente mais o movimento dos amigos dos moradores de uma praça onde essa feira orgânica acontece, a gente começou a se mobilizar para a feira acontecer e ela surgiu em 2014. E dentro dessa feira a gente fazia um evento de sustentabilidade, de saúde, que a gente chama ainda de Leopoldina Orgânica. Que legal. Então esse evento ele foi se desenrolando, amadurecendo ao ponto que a gente conseguiu ganhar esse edital, né, que é um edital da Oi Futuro e da Secretaria Estadual de Cultura para fazer em toda a Leopoldina. E aí quando a gente fala em Leopoldina, né, principalmente não sei onde vocês moram, as pessoas no Rio, principalmente... Só pensam na Estrada de Ferro. Não, pensam na estação Barão de Mauá, na Francisco Bicalho. Né? Onde vai ser o evento? Na estação? Não é na estação. Então a Leopoldina
Para os mais antigos e talvez para a sua geração, é todo um subúrbio, né? Isso. Que vai de Isso. Manguinhos a Vigário Geral. Então, os mais antigos perguntavam, né, onde você mora? Eu moro na Leopoldina. Por causa As disso, pessoas que não eu te diziam falei, que da- moravam da no Avenida bairro, Brasil. Olaria, Ramos. As pessoas têm uma questão de identidade cultural dessa região da cidade, que é a região de Pixinguinha, que é a região de Zé da Velha, né? Que é a região que a sua música cantou feitio. Geração Dona Rosa fala da Penha. É a região da sua música. Então, é uma região com uma riqueza cultural imensa. Então, Então, o fala aí, festival... deixa eu ir para o intervalo e a gente volta, aí você dá o serviço todo. Tá bom. Vamos para o intervalo rapidinho, sem censura, volta já. E voltamos com o Sem Censura, mas vamos conversar... Ah, não, deixa eu perguntar, Camila, porque numa dessas engrena antes dele dar o serviço Claro. da feira. Olha, a Ana C. Pires, ela tem uma dúvida. Ela gostaria de saber se o fato dela dizer que ela, para a filha dela, que ela cuida melhor dela, que é verdade, de acordo com ela, que ela cuida bem desse jeito para dar um exemplo do que é certo e errado, é considerado alienação parental. Pode ser considerado, sim. Esse tipo de comentário. Eu acho que não deve comparar exatamente. É importante poder valorizar os aspectos bons que cada um na sua função exerce. Acho que isso é que é a parte importante. A gente deve mostrar aos filhos o que o pai ou a mãe faz de bom. E não ficar focando nesses aspectos ruins, nos aspectos menos proveitosos para o desenvolvimento emocional. Porque a gente está falando de uma criança. E ela vai ter a capacidade crítica, se ela tiver um ambiente bom, acolhedor, se ela tiver um ambiente que consegue suportá-la, ela vai conseguir definir isso mais adiante sozinha. Tá ok. Então vamos, Theo. Diga lá quando Tá, se então passa, tudo certinho. essa primeira diferenciação para a pessoa que está em Isso. casa, para não ir para a estação Barão de Mauá, na Francisco Bicalho. O Festival Leopoldina Orgânica acontece no ramal de Saracuruna, que era o antigo ramal da Leopoldina. Tá. Né? Então, todas as estações que são a partir de Manguinhos até Vigário Geral, o evento vai acontecer em 11 praças, né? Em 2 dias. Tá. Sábado, 5 praças e domingo, outras 6 praças, com uma ocupação de oficina de sustentabilidade, alimentação viva, feira agroecológica. Então, é um fato inédito também. A gente vai fazer uma feira agroecológica nessas 11 praças, com produtos, né, agroecológicos fornecidos pelo MST aqui do Rio, né, que é um movimento que tem tido... É incrível, né, porque com todas as dificuldades que o movimento tem no sentido do estímulo da sua produção, ainda consegue produzir com muita qualidade. Menina, né? eu soube outro dia que o MST é o melhor produtor de arroz orgânico do Exatamente, Brasil. do E que Rio ele tem uma Grande do produção... Sul. É fantástico Claro, isso. é incrível. E Isso é muito fantástico se a gente partir do suposto de que se faz isso com muito pouco incentivo. Graças né? a Deus que Então a faz gente com sabe que a pouca coisa, política coisa. nacional brasileira, e desde antes até do governo Temer, não estimula a produção orgânica e estimula muito mais o agronegócio, que é uma produção venenosa e que o faz orgânico mal para a está natureza. sempre desse tamanho, né? Ele é sempre Exatamente, ligado à pequena exatamente. propriedade. Mas fala rapidinho onde é que a gente encontra todos os eventos. Então, direitinho. o evento vai acontecer nessas 11 praças, no dia 9 e 10, esse final de semana agora. Claro. A gente vai fazer oficinas de sustentabilidade, então captação de água da chuva, né? Uma espectadora falou que está fazendo Captando utilização, isso, então a gente vai ter oficinas de reuso de água, várias oficinas práticas para a gente fazer um mundo mais sustentável, né? Então essas 11 feiras agroecológicas do MST vão acontecer, trouxe aqui alguns produtos que o Oba. MST fez depois para vocês darem uma olhada, e também a gente vai trabalhar numa perspectiva do lixo zero, que é também inédito em espaços abertos no Brasil, né, que é o evento não tentar gerar o mínimo de resíduo possível, e o resíduo que for gerado a gente dá uma destinação correta. Tem algum endereço que a gente possa acessar? Site leopoldinaorgânica.com.br. Maravilha. Vamos lá, tem toda a programação, tem, enfim, o que vai acontecer em cada praça, e o fechamento vai ser no Parque Ari Barroso, que é um parque muito famoso e muito conhecido naquela região para os moradores, né? Maravilha. A gente vai falar depois no Facebook, Vamos. mais ainda em detalhes. Vamos falar agora um pouquinho com a Joyce, que começou tocando piano, ali que a gente viu. E aí gostou do samba e canta samba muito bem. Eu adoro essa ideia. E já está comemorando 10 anos de carreira, Joyce. Eu sou do interior de São Paulo, comecei com o piano. E o piano e a dança.
de criança. Eu vi você dançando. Não sou bailarina, mas não, mas eu dança nem bem tenho pra feito caramba. aula direito esse ano, eu não fiz Você nada. dança funk? Não. Ah, Só tão brinco um bonita. pouquinho, mas não sou tão boa assim em funk, não. Mas eu acho muito bonito Não também. é? Eu fiz jazz, balé, fiz algumas coisas assim. Gosto de forró, de samba. Mas o canto veio um pouquinho depois. Eu fui fazer faculdade de música em Londrina, Paraná. Depois fui morar em Nova York. Em Londrina que eu comecei a cantar e gravei meu primeiro disco, que é o Paná Paná. E foi produzido em Londrina e lançado só ali. E aí eu tive vontade de... O Paná Paná é coletivo de borboletas. E também significa borboleta em Tupi-Guarani. Aí eu quis ver o mundo, assim, passear, conhecer. Fui para Nova York. Aí você já tinha decidido abraçar a carreira de cantora. Quando eu senti em algum momento que Londrina não tinha mais muito como eu crescer como cantora. Eu já tinha terminado a faculdade de música, eu era professora de música, de dança, de teatro e cantava. Mas eu só cantava ali e eu queria testar, viajar. E aí fui e morei nos Estados Unidos por 3 anos, cantei bastante nos bares, né, no circuito de Nova York. É difícil? Você chegou lá assim, tipo... É bem difícil e eu sou bem louca, porque eu não conhecia ninguém e fui... Tentei, eu digo tentei porque realmente foi meio difícil. Eu fui babá, né, au pair, por uns meses. Eu adorava as crianças, mas a função não rolou, porque eu era já muito livre, sempre tive minha rotina com a música. Eu achei que ia ser igual a Noviça Rebelde, chegar lá e só cantar. Acontecia de cantar, mas a rotina era um pouco difícil. E também não era como diziam, eu não tinha tanto tempo livre, enfim, eu queria estudar. E aí consegui... ficar mais tempo, estudei, fiz curso de dança e de música na Broadway e, enfim, fiquei lá por um tempo e vim para o Rio, que era a minha vontade maior, né? Eu cheguei no Rio em 2011 lançando pela Biscoito Fino Bom e Velho Samba Novo, produzido pelo Alceu Maia. E aí, desde então, eu gravei DVD com o João Não, e aí eu soube, você aí começou a arrecadar fãs. Aí quem dirigiu o seu show? É chique, né? Quem dirigiu o meu show foi Bibi Ferreira. Olha só. Bibi, e a gente se apaixonou. Quem é que te apresentou? Também aquilo é demais, né, gente? Aquilo é uma coisa. Olha só, e quem é que te apresentou a Biscoito Fino? Chico Buarque. E quem é que disse que você canta Chico Buarque como ninguém? João Bosco. Chega, né? Realmente o Rio... me acolheu muito e outro dia, eu estava no show, inclusive, da Bibi. Você foi? Eu também fui. Eu fui no último fim de semana. Eu também. Eu fui no sábado. Eu fui no sábado. Então estávamos lá. A gente estava junta. Então, aí ela estava, né? E aí ela falava, durante o show, falou do Chico, falou disso. Eu fiquei pensando, eu sou muito sortuda, gente. Essa mulher me dirigiu, o outro... Né? Não, você é muito mais sortudo do que você imagina ser dirigida. Pois eu fico muito feliz. E ela gostar de você, né? E ela gosta de verdade, porque a gente... Não, ela só gosta de verdade. Ela é demais, aquela mulher, né? E quando eu fui cantar para ela a primeira vez, eu tremia. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer se a Bibi não gostar de mim? E aí, de fato, a situação, o ambiente era confuso. Ela falou, quero te ouvir a capela. Eu falei, agora, meu Deus, né? Mas foi ótimo. Porque eu fui cantando e fui contando para ela como eu tinha pensado o roteiro. Ela falou assim no meio do ensaio, pegou na mão da produtora e falou, gosto dela, tem muito talento. Aí eu relaxei, falei, ela gosta de mim. Aí eu lembro que eu pensava, tinha qualquer problema, eu pensava, mas a Bibi gosta de mim. Muito bom. É muito bom para o artista, né? O reconhecimento de uma pessoa que você admira tanto. Então, de fato, depois eu gravei o DVD com Elza Soares, cantou comigo. Ficou lindo, ficou muito bonito. O João Bosco, o Carlinhos de Jesus dançou, ele vai estar comigo dia 12 no NET. Pois é, esse show do Teatro NET, como é que você está pensando? Ele é totalmente comemorativo? Esse show tá lindo, porque assim, o que eu fiz? Como eu sou lá do interior do mato, eu canto no começo, eu nunca fui muito, assim... como eu sou do interior, eu escutava outras coisas, não era muito samba, como eu disse aqui a você. Então, aqui que eu começo cantando Disparada, Lamento Sertanejo. Tinha uma coisa mais de interior. Isso, então eu começo com Lamento Sertanejo, Rio do Hora na gaita. Aí vem Badia Sade, que é uma cantora paulista maravilhosa, que é referência para mim. Tem o Léo Bento, que faz o infantil comigo, eu faço um espetáculo infantil que conta um pouco da minha infância. E todos os convidados vão costurando o roteiro do show. Aí, até chegar no Rio de Janeiro, no samba,
vem o Alceu Maia, vem Fabiano Salek, vem Toninho Gerais, vem Carlinhos de Jesus, vem todo mundo costurando esse repertório até os meus últimos lançamentos. Eu gravei 5 discos, lancei 5 trabalhos nesses 10 anos. Eu queria que a gente terminasse o programa com você cantando. Deixa eu só ler a frase do José de Alencar, que aparece numa música que eu adoro, que ela canta, que ela não vai cantar, infelizmente. Chama-se Beleza Pura, que é muito bonita, e que ela pôs um texto assim. Ela diz assim: quando o sabiá canta, é o tempo do amor. Quando emudece, fabrica o ninho, é o tempo do trabalho. É lindo isso. Muito bom. Tenho fé que a procura do melhor Muito pros dias meus. Isso. Aí está beleza pura e Isso. acreditar em Deus. Isso. Música de Luiz Carlos da É Vila e muito Cláudio Jorge. linda, É lindo, linda. beleza pura. Você canta no Facebook. Canto. Então vamos lá, o que você vai cantar agora? Eu vou cantar A Cioli Neto, a música que eu gravei com a Elza. Com a que Elza é Soares. lindo. E todo mundo está convidado para o dia 12, terça-feira, Oba. no Net Rio às Boca 9 da livre. noite. A noite vai ser especial. Maravilha. Então deixa eu sentar aqui de novo para eu agradecer ao Ricardo, à Renata, ao Theo, a vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai ficar agora 15 minutinhos no Facebook só, mas a gente vai voltar na segunda-feira, às 5 horas da tarde. E agora vocês ficam com a nossa queridíssima... Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito onde ir e o que fazer. Eu não encontro uma palavra para te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Mas de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, e o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Mas de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor, e o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Gente, não é lindo demais? É muito lindo. Obrigada. É lindo, você canta muito bem. Obrigada. E eu tinha ouvido, e a Elza faz a coisa... Ela faz você fica rascadão. linda, ela faz rascadão. Muito, Obrigada. muito linda. Está convidada aí ao show, escutar Beleza Pura, Cartola, Noel. Vem quero gente de mesmo. geração. Ó, e um dos comentários foi da Ellen Jardim, que ela comentou: nossa, que presente para os nossos ouvidos. Ah, obrigada. Obrigada. Totalmente. E agora, estamos onde? Estamos no Facebook, ao vivo, mais 15 minutinhos, agora mais relaxados, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. O Alex Rossi Martim, ele comentou: já notaram que toda cantora tem esse tom sereno quando não está performando? Isso faz parte dos cuidados com a voz, não é? Nossa, mas eu vou falar uma coisa, eu não sou uma pessoa muito serena. Não, vocês acharam ela serena? Você acha serena, Vera? Não, Pergunta lá em casa. Calma. Eu achei ela animadona. Eu sou uma tempestade. Uma hora eu sou bem calma, outra hora eu sou bem explosiva. Como diz a Thaísa, minha amiga, deve estar aí ouvindo, ela falou assim: Joycita, sabe como que eu te vejo? Assim, sabe a capa do CD não sei o que tem um prisma? Deve ser um de rock, não lembro Do qual. Pink Floyd. Deve ser. Aí ela disse que tem um prisma que tem todas as cores, assim. E aí ela disse: aquilo lá é você, que é tudo uma confusão. Deve ser um elogio, porque ela disse É um assim, elogio. A gente Com sempre olha certeza. com bons olhos, né?
E a gente tem aqui várias dicas de como reaproveitar a água, mas também temos uma pergunta da Joelma Santos. Ela pergunta como aproveitar a água que sai da máquina de lavar roupa para quem mora em apartamento. Tem uma dica muito fácil, que é você pegar o cano dessa máquina de lavar, colocar numa bombona, né, e você usar essa água de reuso para você dar descarga, né? Porque a água da descarga não precisa ser uma água super tratada, Ela será tratada. Exatamente. Então, essa é uma solução fácil, rápida, economiza água, né? Já vai para o esgoto, então se é água de reuso não faz nenhuma diferença. E dá para fazer outros usos, para limpar o chão da cozinha, né? Dá para fazer outras coisas. Para quem mora em casa é mais fácil, né? Lavar calçada. Sim. Muito aí para quem mora em casa. Gente, hoje em dia não pode mais ver alguém eu não consigo ver não. Em São Paulo as pessoas xingam, né? Isso que eu ia falar, em São Paulo xingam. Não pode mais ficar com a mangueira lá. Eu tenho uma amiga minha que chegou pro cara na rua e disse assim, meu filho, você sabe o que você está fazendo? Ele disse-lhe um palavrão. As pessoas não têm noção, não Tem pode uma mais. Sugestão de uma telespectadora, a Elaine Dias, ela comenta, acho importante falar que a população deve cuidar da água, mas deveria existir um canal para denunciar o gasto abusivo, tais como vazamentos e pessoas que lavam calçada todos os dias. Eu acho bom. Existe esse canal? Existe. As companhias estaduais, as prestadoras de serviço, as companhias de saneamento, todas elas têm o seu canal de comunicação. Eu acho que você pode ligar para a prefeitura. Quando a prefeitura tem um nome. A Sabesp, mas as pessoas têm esse poder de tomar uma atitude assim, repreender. Tem sim, porque eu tenho um amigo meu que ligou para Rio Luz dizendo que estava acesa 24 horas sem parar a rua dele, o 1174, se não me engano, o 1179, não sei bem, e teve resposta imediata, inclusive com pergunta depois para saber se o serviço tinha sido feito. Em qual bairro foi isso? Acho que Botafogo, desculpa. Então, isso... Fui mal, hein? Isso foi de proposta, isso foi uma pegadinha, hein? Tem isso porque no Rio de Janeiro, né? Eu podia ter mentido, eu devia ter dito bom sucesso. Pois é. Mas essa conscientização... Mas olha só, a prefeitura, eu acho que ela não tem... Sim. Né? Mas essa conscientização no uso da água é o futuro. Nós temos que acabar com essa ideia de abundância. Você sabe que essa uma história coisa de 12% da água do mundo, que acabou com isso. Nós temos que ter responsabilidade social. E não só na água, eu acho que em todos os campos. Nós vimos aqui depoimentos de tratamento de filho como se fosse um objeto. Conscientização, novo, né? É algo que devia ser velho, mas está novo agora. Exatamente. Sabe o que eu queria pensar? Que você falou, o que vai ser do futuro, né? Eu não tenho filho, eu tenho ainda. Confesso que às vezes tenho vontade, às vezes tenho medo de ter por conta de tudo isso. Mas o que eu procuro pensar da humanidade é que ao mesmo tempo que tem tanta coisa ruim e errada, eu acho, e aí eu penso isso todo dia, quando eu caminho assim na rua, eu penso, gente, apesar de todos os problemas, tem mais gente boa do que gente ruim. E tem mais gente se movimentando para o lado do bem hoje do que 10 anos atrás. Tem feira Deu uma orgânica, melhorada. tem gente pensando na água, tem gente pensando na criança, tem gente pensando na cultura. A gente, por exemplo, gravou um CD infantil porque a gente quer que as crianças escutem música de criança. Porque não quer que escutem só música de adulto. O discurso da responsabilidade está pegando bem. Está pegando. Tem gente cuidando de bicho, tem gente tendo consciência, por exemplo, enfim, cada um na sua, mas, por exemplo, de não comer bicho, eu estou tentando também, porque é uma coisa em que eu acredito. Enfim, tem, acho que, um monte de coisas, de movimentos do bem acontecendo. Mas a corrente está aumentando, eu quero acreditar nisso. Eu também acredito nisso, e eu acho que a consciência, ela vem junto com uma outra coisa, que é a questão da responsabilidade. Então, acho que isso vem se modificando. Eu também acredito que existam mais pessoas boas do que ruins, e eu acho que o ser humano ele tende à integração. Né? A integração desses dois aspectos, do bom e do mal. Se todo mundo conseguir entender que existe o bem e o mal dentro de si mesmo, eu acho que a coisa fica um pouquinho diferente. O mal não está fora, ele está dentro. E pensar na educação na criança, né? Porque a criança tudo começa ali, né, gente? A gente vê os pais estragando. Eu queria fazer um apelo aqui. Vamos repercutir as coisas boas. Vamos deixar as coisas ruins de lado, não vamos fazer propaganda das coisas ruins. Não, a gente pode fazer uma barganha. A gente pode ser, para cada coisa ruim, você é obrigado a dizer 3 coisas boas. E você pode fazer isso. Um a um já está bom. Não. Ou isso. Porque nem isso hoje. Eu posso criticar alguma coisa em você depois de eu te fazer 3 elogios.
Fica combinado assim? É, Fica vamos- melhor, né? Claro. O pai e a mãe estão brigando, ok. Quer dizer que seu pai Hoje- não presta? Tá bom, mas descubra 3 qualidades no seu pai. Hoje é um hobby gente se perce- falar mal do outro, né? Isso, a gente É. percebe É, que, rede social é foda. que esses... Hoje, agora nós estamos no Facebook. As mídias sociais, elas são majoritariamente utilizadas para denegrir imagem. Mas agora diz 3 coisas boas das redes sociais. Olha, a abrangência, a capacidade de comunicação, a liberdade de expressão, Com certeza. né? Ó, eu vou falar, eu no meu o poder de Facebook se eu não aceito expressar. quem fica lá só para criticar, não Agora, aceito. vamos usar isso para o Aqui. bem. Sim. Exato, Vamos usar isso para divulgar essas boas práticas, Isso, usa essas pra coisa boa, experiências. não é? Vamos usar pra É, coisa vamos fazer boa. as duas coisas, né? Vamos falar mal dos outros, mas vamos falar bem também. Porque é um esporte. E para cada crítica ao outro também, talvez seja importante pensar em cada crítica a si mesmo. Quando eu vou Não falar é? mal de você, Aí isso já não é tão engraçado, qual é o né? meu defeito? Antes de eu achar o seu qual é o meu defeito. defeito? Sem dúvida. Né? Porque falar mal do outro Oh. também supõe você se colocar no outro Num patamar. outro patamar, né? eu sou melhor do que ele, isenta, porque- né? Mas Exato. geralmente a gente está fazendo um espelho, né? Quando fala mal Com do outro, que certeza, a incomoda no psicanálise fala outro. Inconsciente. Inconsciente. Porque quando ele é consciente, você recua. Terapia, gente, terapia. Isso é Não dá. importante também. Tem uma pergunta aqui da Natália. Ela pergunta para Renata: pessoas fora da relação podem ajudar? Como as pessoas fora da relação podem ajudar em uma situação de alienação parental? Olha, depende da pessoa, né? Sim. A gente pode pensar assim, pode ajudar numa conversa, às vezes uma situação onde uma amiga vai conversar com a outra e vai poder abrir um pouco mais a cabeça, né? Explicar que talvez não seja por esse caminho. Acredito que sim, acho que a escola pode ajudar, acho que os professores, acho que os amigos podem ajudar. Ah, Renata, tem um caso para te propor, eu quero saber a sua opinião. Num colégio do Rio de Janeiro, uma coordenadora pedagógica, diante de um casal que estava se separando e cuja mãe impedia o pai de ver essa criança, ela permitiu que o filho encontrasse com o pai, ou a filha encontrasse com o pai, enfim, no escritório dela, de coordenadora pedagógica. Ela foi expulsa do colégio. O que você acha disso? Ela estava tentando exercer um papel de mediadora ali, eu acho, ao permitir que a criança encontrasse com o pai, né, que a mãe não estava querendo, ali. Mas depende também dos motivos, né? Por que essa Pois criança não às podia vezes ver é o um pai? pouco difícil A entrar gente, num caso assim, num assim, caso tão assim, delicado. saber, né? Mas aí precisamos pensar, assim, essa criança, a mãe tinha a guarda unilateral dessa criança? Se sim, por que esse pai não podia ver essa criança? Ou por que será que a coordenadora não chamou essa mãe para conversar e tentar entender o que estava acontecendo, até para propor isso a ela? Então, assim, eu acho que fica Será que difícil. ela pôs em risco a filha ou o filho? A gente não nessa sabe ação? exatamente o que aconteceu. Eu acredito que o duplo referencial é a base para o desenvolvimento emocional da criança. Eu acredito realmente nisso. Mas a gente precisa olhar para justamente não fazer, às vezes, trazer o pai ou afastar a mãe. Precisa olhar isso e precisa entender com quem está a guarda, porque existe um aspecto judicial que a gente não pode fugir a isso. E outra coisa que é um assunto mais delicado de se tocar, mas que a gente sabe que existe que existe muito abuso por parte de pais também, né? Claro. Abuso sexual com filhas ou com filhos, isso é muito mais Olha, frequente do que a Joyce, gente imagina, É né? frequente sim, mas você sabe que assim, a maior parte dos casos Não é por mentira. isso. Mas o quê? A maior São parte denúncias. das denúncias de abuso sexual Não é por ocorreu. isso que ocorre. Não, quando ocorre parte essas- da criança... Faz, A maior parte das denúncias de abuso sexual não Parte- procedem. Não faz parte procedem. do enredo de... Faz parte do enredo de afastamento, De afastamento. do Tô dizendo genitor. Da mãe para o pai, geralmente, né? Exatamente. Aham. Usa Na maior contra, parte Utiliza dos isso como casos. argumento. Uma maneira pra para salvar- afastar a Porque o criança. abuso sexual é muito Entendi. grave e afasta mesmo Sim, a criança. sim. Afasta o pai, afasta do convívio e isso é extremamente danoso. Então, até conseguir Caramba, você provar sabe, isso... você viu o que aconteceu hoje, né? Que a Buraco filha mais do embaixo, Woody Allen disse, que história é essa? Está todo mundo denunciado e não estão denunciando meu pai, que abusou de mim aos 7 anos.
Então pode ser até delírio dela. Porque tem um caso na mídia também. Difícil, né? Eu acho também. Assim, é uma pessoa... 7 anos. Existe um caso na mídia que são dois rapazes que acusaram o pai durante a infância, está sendo noticiado aí, e agora eles lutam para tirar o pai da cadeia, porque aquilo não aconteceu. Então, a gente sabe que, assim, as consequências são imensas para uma pessoa que sofre uma situação como essa. Tem um filme chamado A Caça, que eu conheço esse filme. Esse muito filme é muito bom. Muito bom. Eu acho que faz a gente pensar que é o sobre caso de essas acusação questões. de um professor, é na Suécia, inclusive, né? O Noruega, o Dinamarca, um desses países socialismo. Mas é um professor, nórdico. ele se separa, enfim. E aí toda a situação dessa denúncia muda a vida dele. Acaba com ele. E justamente uma criança numa idade de... Acho que a menina tem 5 anos... Que ela não sabe direito. Porque é justamente nessa fase... Ela é manipulada pelos adultos. Porque a sexualidade, ela existe desde que nascemos. Isso é ponto, né? Agora, a criança, mais ou menos com 4, 5 anos, a gente consegue ver isso. Isso fica mais evidente. Isso está em Freud. Isso fica bem mais evidente. Então, a criança tem manipulações, né, no seu corpo. E isso fica mais... você vê. E aí, as pessoas que estão à volta, às vezes passando por uma situação de litígio, podem interpretar aquilo de uma forma equivocada. Então, a gente precisa ter muito cuidado para decodificar o discurso da criança. Esse é que é o problema, né? Que para lidar com criança, você tem que ser muito profissional, né, Renata? Porque... Muito, muito. Porque a criança fala, a criança mente, a criança confabula. É o mesmo registro, né, da realidade da mentira, Exatamente. Né? Então, você precisa decodificar, você precisa entender a dinâmica familiar que aquela criança está inserida. Então, uma série de questões que precisam ser interpretadas e analisadas, que não dá para fazer isso assim numa escuta de uma criança não é tão claro, rapidamente. Né? Não. Ricardo, você ia falar. Quero aproveitar a audiência do programa e convidar a todos. A audiência da rede, hein? Da rede social. Isso, da rede social também, né? E convidar a todos para estarem... Convidar não, convocar, né? Para que todos estejam em Brasília. No dia 17, nós abrimos a Vila Cidadã. É 17 de março, né? 17 de março. No dia 19, temos a cerimônia oficial de abertura do evento. Dia 18, abrimos a feira e a Expo. E 19, 20, 21, 22 e 23 e 22 são debates, seminários, Tem cursos. a presença de pessoas do executivo, de prefeitos, todos? Nós temos o processo, e agora tem uma grande inovação, o processo político engaja governos nacionais, governos locais, Sim. prefeitos, governadores, parlamentares, parlamentares, o senador Jorge Viana, o senador Roberto Muniz. Do Acre, né? O senador Roberto Muniz da Bahia são os líderes desse processo no Senado. Hoje nós estamos agora, nesse momento, realizando o lançamento do processo judiciário com o envolvimento da Justiça e do Ministério Público, se aproximando do fórum para discutir o tema da água com todos os segmentos da sociedade, para que nas decisões não causem mais problemas do que já existe. Existe o respaldo jurídico de toda essa Tem um respaldo coisa. jurídico e alinhado ao entendimento técnico, ao desejo do cidadão. Isso é muito importante. Camila, tem mais alguma pergunta? A gente pode terminar o programa, você que sabe. Vou só encerrar com um comentário da Eliana Castella. Ela disse: a água cuido desde menina pela dificuldade que tínhamos em tê-la em casa. Alto do morro, sem pressão para subir, dia todo cuidando para não ficar sem. Mangueira, nem pensar. Banho rápido, limpeza de balde, trocando de pouco em pouco. Lavar louça, torneira fechada, abrir só para o enxágue. Táticas 1000 para não esgotar um recurso tão necessário e valioso. Um abraço a todos. Maravilha, legal, parabéns, uma beleza. Gente, muito obrigada novamente pela presença de vocês, a vocês. O programa chegou ao final, a gente volta segunda, até lá. É uma pena.